motivo de alegria para cada um de nós e para o nosso presbitério, de ter esse momento, né, de estarmos aqui juntos, nesse dia maravilhoso que o Senhor nos deu. No mês passado a gente estava organizando as coisas finais, a nossa preocupação era de final de maio, será que vai estar frio? Mas Deus é tão bom, mandou um sol maravilhoso, a chuva só vem amanhã. Segurou para hoje termos esse dia aqui, muito bom. Então vamos aproveitar, agradecer a Deus essa oportunidade, o alimento que está sobre a nossa mesa e aproveitarmos esse dia como um momento de comunhão, de conversarmos, de estarmos juntos, essa retomada do presbitério, das igrejas estarem juntas novamente. Vamos então orar? Deus querido e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse dia, ó Pai, esse dia maravilhoso que o Senhor nos presenteou, ó Pai, esse lugar agradável, esse lugar gostoso, ó Pai, essa oportunidade de fato de aqui, ó Pai, juntos como irmãos, ó Deus, podermos nos alimentar de tantas formas, ó Pai, através da amizade, da comunhão, do alimento mesmo, do alimento espiritual, ó Pai. Que hoje o dia, ó Pai, seja um dia de muita alegria, Senhor, que possamos descansar, que possamos curtir e aproveitar cada momento aqui nesse local, ó Pai. E nós também pedimos que o Senhor esteja abençoando o nosso alimento, te agradecemos, ó Pai, pelo alimento que está sobre a mesa, ó Deus, que é provisão do Senhor. Obrigado, ó Deus, que o Senhor cuide de cada um que está vindo para cá ainda, livrando todos, ó Pai, de quaisquer acidentes, que possam chegar aqui e possamos juntos, ó Deus, desfrutar deste dia maravilhoso, ó Pai. Te agradecemos mais uma vez essa oportunidade de estarmos aqui, no nome de Jesus Cristo, Senhor das nossas vidas, nós oramos, ó Pai. Amém, Senhor. Amém. Pode avançar, irmão. A mesa está aberta, pode vir. É mais um pacote de... Não colou a lateral. Muito bem. Quanto que põe aqui, mãe? É uma alegria imensa para nós ter cada um de vocês aqui nessa manhã. É um desejo grande aqui do nosso presbitério de poder reunir as igrejas, de passarmos um dia juntos, aproveitando, compartilhando da palavra, compartilhando esse momento gostoso de comunhão, vivenciando de fato a igreja, né? Estando uns ao lado dos outros. Então é uma oportunidade hoje de estar aqui e podendo adorar ao nosso Deus em comunhão. Então muito bom que vocês fizeram esse esforço de estar aqui. Como eu disse, já era um desejo de juntar as pessoas do nosso presbitério. Passamos períodos difíceis aí com pandemia. Isso distanciou muito as pessoas, mas graças a Deus já ficou lá para trás. Agora é momento de retomar, é momento de estarmos juntos novamente. Então hoje iremos celebrar a Cristo, iremos ter esse momento aqui de comunhão, de estarmos juntos. E eu quero aproveitar, como Secretaria da Família, chamar também aqui a pastora Alessandra, pedir para ela fazer uma oração. Salmo 133:1 diz algo como bom e agradável é os irmãos estarem em comunhão. Como é gostoso, né, estarmos juntos e conhecer pessoas novas das nossas igrejas, né? Então aproveite esse momento hoje para isso, para conversar, para se aproximar ou para reaproximar. Esse é o nosso desejo, é o nosso objetivo. A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs, vamos nos colocar em pé. Sei que os irmãos aí acabaram de se acomodar, mas vamos orar ao Senhor neste momento. Deus maravilhoso, nós te louvamos por esta manhã preciosa em que podemos nos reunir como povo, como igreja, como presbitério na tua presença. O nosso desejo, o desejo do nosso coração é realmente essa comunhão, Senhor. Conhecer uns aos outros, caminhar uns com os outros, nos alegrar uns com os outros e termos um dia, Pai, na tua presença, um dia de louvor, um dia de adoração, um dia de sermos ministrados pela tua palavra, mas também, Senhor, um dia de diversão, um dia de compartilhar. Obrigado, Deus. Obrigado pelo privilégio de estarmos juntos. Continue falando aos nossos corações. Nós queremos agora te adorar. Queremos, Senhor, também
meditar na tua palavra, que o Senhor esteja conosco em cada momento, a cada segundo, no nome santo e precioso de Jesus Cristo nós oramos, amém, Senhor. Estamos todos congregados aqui, certamente abençoados também. Há um clima, uma esfera de amor, uma força que se move entre nós. Algo novo Deus está por fazer com este povo a quem muito quer bem. Seu Espírito Ele vai derramar e uma igreja forte edificar pra louvor de tua glória. Vem, Senhor, tua história escrever através das nossas vidas. Teu querer desejamos, cumpra em nós os teus planos. Vem, Senhor, e reina hoje aqui. Estamos todos congregados aqui, certamente abençoados também. Há um clima, uma esfera de amor, uma força que se move entre nós. Algo novo Deus está por fazer com este povo a quem muito quer bem. Seu Espírito Ele vai derramar e uma igreja forte edificar pra louvor de tua glória. Vem, Senhor, tua história escrever através das nossas vidas. Teu querer desejamos, cumpra em nós os teus planos. Vem, Senhor, e reina hoje aqui pra louvor de tua glória. Vem, Senhor, tua história escrever através das nossas vidas. Teu querer desejamos, cumpra em nós os teus planos. Vem, Senhor, e reina hoje aqui. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, e reina hoje aqui. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, e reina
te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou. A coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero Amém. Teremos aqui uma palavra com o reverendo Gilson. Eu ainda disse ao pastor lá da primeira IPI de Mauá. Foi meu pastor lá no seminário, na nossa faculdade também. É um prazer para nós tê-lo aqui nessa manhã, falando conosco. Ele preparou aí uma palestra muito boa, né? Um momento para falarmos sobre algo que temos que nos preocupar sempre, família. Então ele compartilhará conosco essa palavra. Vamos aproveitar bastante esse momento agora. Eu te entrego então a palavra, fique à vontade. Bom dia, irmãos e irmãs. Quero agradecer a oportunidade de poder compartilhar com vocês. Eu vou me falaram 2 horas, mas não vou precisar de tanto não, né? Vou deixar o relógio aqui para eu tentar cumprir o horário que a gente havia combinado. Vou pedir para você encontrar o texto comigo. A gente vai inicialmente ler 3 referências para a gente falar sobre o tema proposto, o tema da família. Então abra primeiro em Tiago, no capítulo 3º, e apesar de você conhecer tão bem o texto, nós não vamos falar de fofoca, não se trata disso, tá? Primeiro de Tiago, não, Tiago capítulo 3, leitura do verso 1º até o 6º, e depois a gente pula um pequeno bloco, vai lá para o 13 e conclui no 17 essa primeira leitura. Tiago, capítulo 3º, versos 1º ao 6º. Você encontrou? Amém? Tá fraco, hein? Amém? Não trouxeram Bíblia não? Amém? Ah, trouxeram sim. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, pedagogos, aqueles que ensinam. Quem é que ensina na tua casa? Pai, mãe, avô, avó, tia, a escolinha, as tias da escolinha, as tias da igreja. Começa a pensar, né?
Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça na comunicação, na linguagem, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo, ou colocar de alguma forma elementos para formar a nossa condição humana. Verso 3. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo todo. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, que se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Agora lá no 13, no mesmo capítulo, seguindo até o 17. Quem entre vós, de novo a expressão, né? Tarefa de ensinar. Quem entre vós é sábio e inteligente, mestre, mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja, amargura, sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, observe bem, é terrena, animal e demoníaca, pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Agora, na 1 de Coríntios, não precisa de abrir o texto, né? O verso 1 apenas, que nós decoramos, todos vocês já têm isso decorado. Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, vamos pensar inicialmente, né? Para a gente ir para o próximo texto. Vamos pensar em som, porque a linguagem, para a gente perceber, para a gente aprender a falar, para quem não tem nenhum tipo de limitação física, cognitiva, para a gente aprender a falar, a gente precisa ouvir. E ouvir, então, é voz, a gente ouve voz, a gente ouve sons. Então, pense no primeiro desafio aqui, o lugar dos sons produzidos, né, em nossa casa. Né? A importância dos sons que são produzidos, porque crianças, aliás, os fetos, né? A mãe já formando ali a criança na gestação, tem professoras aqui, pedagogas, então sabem a importância disso. Então já desde a concepção, a gente sabe a importância dos sons, enquanto a mãe nem a mãe ainda está gestando, né? Aí o seu bebê. Então, inicialmente pense nisso, o lugar dos sons no seu casamento, o lugar dos sons na sua casa. Quem produz sons para, de alguma forma, formar os seus bebês, formar as suas crianças, tá? E o segundo desafio para a gente pensar nessa manhã, sobre imagens, né? Quais são as imagens que são produzidas na nossa casa, no nosso casamento, na nossa família? Quais são as imagens que vão formar? A nossa reflexão com vocês tem o título de O Poder da Família na Formação e Gestão da Condição Humana. Tá? Então, som, imagem e ação. Tá? Então, o texto de Coríntios, 1 Coríntios 11, verso 1, né? Sede meus imitadores. Então, imitar, a gente ouve, a gente vê e por alguma razão a gente começa a repetir. Criança é assim, né? Nós não nascemos adultos, óbvio, e nós nascemos seres vivos e nos tornamos humanos. Né? Por mais óbvio que isso pareça, a gente precisa pensar na importância que isso ocupa na formação
né, da nossa família, na formação do ser humano, da pessoalidade humana. E para o texto, então, juntando essas duas coisas, som e imagem, vamos para Mateus, no capítulo 23. Mateus, no capítulo 23, eu vou ler 3 versos e você acompanha aí da sua Bíblia, Mateus 23, neste pequeníssimo trecho que eu vou ler. O texto é um pouco mais longo, o bloco, mas eu vou ler apenas... Eu vou ler o verso primeiro também. Apenas o verso primeiro, o verso segundo e o verso terceiro. Lembrando que no verso terceiro nós temos as 3 coisas que nós queremos falar num só versículo aqui. Você achou Mateus 23? Verso 1 até o verso 3. Então falou Jesus às multidões. Então pensa, igreja, ainda que não seja multidão, mas vamos pensar um lugar onde, pelo menos uma vez por semana, a gente reúne mais gente do que a nossa família, mais gente do que a nossa casa. E ele falou também para um grupo menor, de pessoas que estavam sendo treinadas para ensinar, portanto, para formar pessoas. Então falou Jesus às multidões e também aos seus discípulos. No verso 2, na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus, portanto, pessoas que ensinavam, que tinham autoridade para produzir som, imagem e ações. Verso 3, fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem, som, porém não os imiteis nas suas obras, imagem, porque dizem e não fazem ação. Amém? Inicialmente até aí, vamos orar. Damos-te graças, Senhor, por esta manhã preciosa. Damos-te graças pelo privilégio que temos de poder, ó Deus, instruídos por Tua palavra, inspirados por Teu Santo Espírito, entender, ó Pai, o lugar que tem, Senhor, a nossa família, a nossa casa na igreja e na sociedade humana. Permita, Deus, que nesta manhã possamos de fato aprender do Senhor. Usa, ó Deus, a Tua palavra e o Teu Santo Espírito, abrindo o nosso coração, dando-nos entendimento e também humildade para que, se porventura falares ao nosso coração, possamos, ó Deus, acolher com fé. É o que nós te pedimos, Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Tema difícil, pastor, mas tema difícil, família? Sim, muito difícil. Tema muito difícil. E um tema tão amplo, então eu escolhi algumas áreas que eu quero refletir com vocês. Então, inicialmente, eu quero explorar, aqui no bom sentido, essas 3 coisas que estou chamando de som, imagem e ação. Falar sobre família me dá, na primeira impressão, numa metáfora, numa figura, me dá a impressão de uma areia movediça, né? Você vê, fala, é fácil, vou entrar por aqui e vou caminhar. Eu tenho uma estratégia que, ainda que sabendo que é uma areia movediça, eu tenho uma estratégia, vai dar certo, eu vou conseguir. Então, família para mim, inicialmente, mesmo na Escritura Sagrada, não, pastor, mas é só a gente ir para a Escritura Sagrada, não. Desculpa a expressão, pode piorar. Você achar que na Escritura Sagrada a gente vai ter uma ideia bem clara, absoluta, materializada, objetiva para falar sobre família. A gente, por exemplo, pensa no primeiro casal, o casal ideal. A gente idealizou tanto o Adão e Eva, né? A primeira família da terra está lá, 2 filhos e um mata o outro, né? Problemas gravíssimos. Então, será que de fato a Escritura Sagrada, pegando um texto aqui e outro ali, a gente vai formar uma ideia assim tão clara, perfeita, maravilhosa, romântica, idealizadora, né, de família? Talvez não, talvez não. Então, eu pensei depois da areia movediça, pensei num teórico, né, Albert Einstein. Uma frase que gosto bastante dele, né, aspas, não se resolve equações complexas utilizando-se de operações simples, fecho aspas. A gente acha que às vezes a família é assim, não, a família é coisa simples, marido e mulher, você observar o seu pai, a sua mãe, o seu avô, a sua avó, casais que te impressionam na igreja, famílias que te impressionam na igreja, então você risca ali uns detalhes, né, alguns valores e pronto, isso aqui é o ideal de família, né? Será mesmo? Por exemplo, a gente tem
a maior influência do conceito de família, né, no conceito, vamos dizer assim, ocidental, europeu, romantizado, idealizado, uniformizado, e a gente acha que pegando esse modelo, né, vitoriano, né, europeu, vitoriano, que de alguma forma, por causa da extensão do cristianismo na Europa e parte da América do Sul, que chega muito forte aqui na nossa terra, a gente acha que esse modelo é o modelo ideal. E aí, usando aqui uma linguagem para quem gosta de culinária, né, por exemplo, você pega esse modelo, né, maravilhoso do marido, mulher, os filhos, aquela família ideal, né, modelo. E aí pensa como, por exemplo, num prato fricassê de frango. Não sei se você gosta ou sabe fazer, né? Então, qual que é a base do fricassê? Gente, claro, a base do fricassê é o frango. Então, tente imaginar, você quer comer um fricassê de frango, mas você muda todos os ingredientes que a gente chama de os acessórios e mantém apenas o frango. Aí você coloca pimenta, aí você coloca um pouco ali de calabresa, aí você coloca vários outros ingredientes e no final quer comer e esqueceu, por exemplo, coisas básicas, esqueceu o creme de leite. Será que você vai comer um fricassê? Né? Às vezes a gente acha que família é assim. A gente idealiza a família do outro, gosta do modelo, né? Ah, não, então são pessoas, e aí você, não, eu também sou pessoa, né? Então são pessoas, a gente idealiza, e não, é só fazer assim, 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 o outro, né? E quer ter aqueles resultados. Será mesmo que a gente acredita nisso? Né? Não. Portanto, queridos irmãos e irmãs, a gente precisa de elementos mais práticos para ir pensando na Escritura Sagrada para a gente atender a esse tema. Eu vou começar citando alguns textos bíblicos, para a gente pensar no conceito de família, primeiro de modo mais amplo e depois de modo mais resumido, para a gente aqui não ficar falando, né, não vou falar amanhã inteira, porque amanhã já foi embora. Né? Abra o texto lá de Josué, no capítulo 7, e eu quero falar biblicamente sobre a origem de família. E a gente acha que família é tudo igual, né? Que família é uma coisa simples, já que somos todos humanos, a gente pega a Escritura Sagrada porque a gente crê nela e depois vai dar tudo certo. A gente vai ter a montagem de uma família, né? A gente precisa primeiro perguntar de forma mais detida na Escritura, né? O que a Escritura diz no Antigo Testamento sobre família? Aliás, o que é família no Antigo Testamento, né? Você achou Josué, capítulo 7? Presta atenção em 3 palavras que vão aparecer num único versículo. Vai aparecer a palavra Shebet, em hebraico, que é tribo. Vai aparecer a expressão Mishpaham, que é família. E vai aparecer a expressão Bet, que é casa. Então pensa, tribo, família e casa. E a gente acha que apenas encontrou um versículo que fala de família. Família é isso aqui. Então pensa, tribo, família e casa. Olha só, como foi resolvido o problema, já que havia uma multidão. Lá na minha terra diria assim, ó, uma parentalhada, aquele povo, aquele monte de gente, aquele monte de filho, que eu pensa numa festa, para pensar em tribo, né? Na tribo judaica, pensa numa festa. Quando é que reúne todo mundo da sua família? Eu penso em 2 momentos, um é festa e outro tristeza, né? Velório e festa é o quê? Casamento. Aí primo que você não vê há 10 anos você vê, e é primo, é cunhado, é sobrinho, é o cachorro, o gato, ou seja, pensa numa ideia maior de família. Na tradição judaica, isso é tribo. Pensa numa família menor. Na nossa tradição, isso é o quê? Festa de fim de ano. Talvez o Natal. Né? E pensa na família num conceito ainda menor. Que é o quê? É a sua casa. Tá? É a sua casa. Então, veja. Parentalhada, desculpa meu sotaque aqui, caipirês do Mato Grosso. Né? Parentalhada, né? Casamento ou velório. Né? Tristeza. Família, um grupo maior, Natal, aquelas festas, né? Natal, Páscoa, né?
e pensa no dia a dia, de segunda a segunda, tá? É casa, é onde você mora. É você, a tua mulher, teus filhos, o cachorro, o gato, os boletos para pagar, os BO, é isso aí, tá? Então veja só, no capítulo 7 de Josué, eu vou ler para você, e você acompanha versos 17 e 18. Fazendo chegar a tribo de Judá, portanto aí a expressão é Shebet, tá? Caiu sobre a família Mishpahá, dos Zeraitas. Então você pensa, tem uma tribo, ou seja, aquela primanhada muito grande, todo mundo parente da tribo de Judá, tá? Bom, o problema está lá, é uma tribo, mas tem muita gente, vamos procurando mais. Aí você vai chegar numa família, entendeu? Ali uma família, o avô, a avó, o tio, o cunhado, assim, um grupo menor, até chegar na casa. Então aparecem as três expressões, né? Shebet, tribo, Mishpahá, família, e Bet, casa. Fazendo chegar a tribo de Judá, caiu sobre a família dos Zeraitas. Fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem, caiu sobre o quê? A casa de Zabdi. E fazendo chegar a casa, homem por homem, caiu sobre Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá. Então ele faz o efeito inverso. Ele vai do grande, menor, do médio para o menor, e depois para concluir ele volta. Você de onde que veio? Volta de novo, do menor, do médio e do grande. Então, na Bíblia, na Escritura Sagrada, família não é o que nós pensamos hoje, como nós vivemos hoje como família. Então, o que nós chamamos de família, na verdade, talvez hoje seria muito mais fácil a gente pensar o conceito de sociedade. Então, como é que a sociedade se organiza? Pense nisso, tá? E no Novo Testamento, pastor? O que é família no Novo Testamento? Se você quiser pegar a palavra família no Novo Testamento, F-A-M-I-L-I-A, você vai encontrar apenas 3 passagens bíblicas. 3. Logo, sabe-se que família não é um tema central do Novo Testamento. Estranho, né? E a gente acha que era tão simples. Só aparecem 3 vezes. E foi forçada a tradução, porque a palavra família no Novo Testamento é pátrias, do grego, pátrias. Eu vou pegar um exemplo só. Lucas, capítulo 2, verso 4. Lucas, no capítulo 2, verso 4. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele, olha aí, da casa e família de Davi. Então ele usa aí 2 expressões que a gente já usou, né? Então usa família, a palavra família em grego é pátrias. Para nós seria nação. Ou para a gente pensar aí uma ideia, o sobrenome, o meu é tipo Graminha. Se você tiver o meu, bem-vindo, é igual ao meu, é Souza, é Graminha, né? Mas tem os italianos, os franceses, os europeus, os árabes, né? Na nossa miscigenação brasileira, tá? Então vamos pensar em pátria como algo popular, nação. Bom, não dá para a gente pensar família a partir da nação. Então vamos resumir mais. Ele usa a expressão oikos, aí que é casa. Então a palavra mais popular do Novo Testamento que a gente pensa que é família, na verdade é o quê? É a casa, é a sua casa. E aí a gente cai na realidade. É disso que nós queremos falar. Então pense na sua casa. E casa cada vez menor, né? E tem que ser, né? Porque casa grande, quanto maior a casa, a gente pode pensar naquele modelo mais antigo, né? Quanto maior a casa, mais filhos. Quanto mais filhos, mais boleto para pagar. Então é por esta razão que as casas estão cada vez menores, né? Pelo modelo de vida que a gente escolheu viver, tá? Pois bem, partindo então do Antigo Testamento, Novo Testamento, vamos para aquilo que de fato influenciou o Ocidente cristão, que é onde a gente está, direito romano. Olha só, no direito romano, que é onde esse conceito de novo vai voltar a ser falado, que é família, a palavra vem do latim, claro, a língua oficial do Império Romano, né? A palavra família vem de famulus, e traduzido meio que diretamente assim é escravo doméstico. E aí, reverenda Shirley, é a sua área, o lugar da mulher na família.
segundo o conceito romano, né? Segundo o direito romano. Por exemplo, famulus, ou família, no Império Romano, 500 anos antes de Cristo, por exemplo, era o seguinte: tinha um homem, a ideia de pátria, né? De pai mesmo. Então tinha um homem, e o que um homem tinha e que tinha que ser garantido pelo direito romano? Bom, o que um homem tinha naquele contexto? Olha só, desculpe, tá? Um homem tinha mulher, um homem tinha filhos, um homem tinha terra, um homem tinha títulos de nobreza, hoje a gente chama de sobrenome. Desculpe, vai ficando pior, né? Um homem tinha gado, um homem tinha grãos e um homem tinha escravos. Então, família, no contexto romano que vai influenciar o Ocidente, família é o quê? Era um homem que tinha um monte de coisas e que o direito romano ele tem o direito de garantir isso. Ele tem o direito de proteger isso. Daí vem, por exemplo, na Idade Média, a importância da propriedade, né? Do direito à propriedade, que até hoje isso é caro nas nações organizadas. Percebe? Então, na verdade, nós queremos pensar numa realidade que seja muito mais próxima do momento que a gente vive, do que propriamente esse tema tão, desculpa a expressão, né? Tão romantizado às vezes na Escritura, que quando fala de família, não tem a ver conosco. Para ser honesto, não tem a ver conosco. Então, na verdade, qual é o nosso lugar, né, em pleno século XXI, em modelos tão diferentes, né? Qual o nosso lugar na Escritura Sagrada, na igreja, na sociedade? E é disso que eu quero gastar agora a segunda parte da nossa reflexão, tá? Fique atento, porque da agora para frente você vai ter a oportunidade de anotar para depois perguntar, tá bom? Bom, então, bem-vindo à nossa última parte aqui sobre o que tem a ver isso conosco agora, né? Hoje, dia 27 de maio de 2023, tá? Então, seguinte, reconhecendo biblicamente que não vivemos mais o modelo de família, mas sim o modelo de casa, tá? Nós não vivemos mais o modelo de família na tradição judaica, na tradição grega, no Novo Testamento, e nem mesmo na tradição romana. Eu penso que a gente vive uma realidade bem mínima, bem micro, que eu vou chamar aqui de home. Está na moda, né? Em São Paulo é home. Quando você ouve a palavra home, o que vem na sua cabeça? As professoras, professor Adilson, eu sou professor em Diadema, na rede pública. Homeschooling. A pandemia mostrou para você o que era aquele projeto homeschooling. Fica 24 horas com as suas crianças, 24 horas. Agora não só mais amamentando, cuidando, trocando roupa, medindo a febre, dando remédio. Agora você tem também que ser a professora dele, o professor dele, tá? Então é isso. Então home dá a ideia de você vai ter que conviver, desculpa a expressão, você vai ter que conviver com a sua cria. Você vai ter que formar um ser humano. Você vai ter que, todos os valores, os sonhos românticos que você construiu sobre família, você tem agora em tempo full time a oportunidade de dizer, olha, eu sei fazer isso. Será que você sabe fazer isso? Percebe? Por quê? Na ideia antiga ou tradicional do Antigo Testamento, não era uma mulher ou uma esposa para cuidar de criança, eram um monte de mulheres. Como até algum tempo atrás, 40 anos atrás, quando nós vivíamos muito mais no campo, os nossos avós, para alguns de vocês, os pais de vocês, então tinha muito maior concentração de pessoas para reproduzir aqueles valores que sofriam pouca alteração porque não tinha celular, não tinha tablet, não tinha internet. As pessoas saíam do campo e iam até a cidade, para alguns casos, nem precisavam ir até a cidade para estudar, era na própria fazenda. Então, os sons, as imagens e as ações eram muito mais resumidas ao que nós antigamente chamávamos de família. Então, para ajudar no nosso modelo atual de família, que a gente chama aqui inicialmente de home, a gente precisa de um monte de coisa, tá? Para cuidar dos nossos pouquíssimos filhos. 1, 2,
fazer uma pausa aqui, a minha mulher, a reverenda Alessandra, que contou. E depois eu fui conferir, tem um projeto de lei lançado esse ano, em fevereiro desse ano. Pasmem, vocês vão gostar. Eu imagino, pelo menos dar risada, né? Um projeto de lei federal, para, por exemplo, você que é sozinho e mora, aqui vem a segunda palavra, a gente vai trabalhar com ela também, né? Estúdio. Bom, detalhe, tudo em inglês, tá? Então, home, agora é estúdio, não é estúdio, não é estúdio mesmo. Porque de frente à faculdade de Chile, tem um que todo dia eu fico olhando ali, fazendo anotações, e o professor faz essas coisas, né? Fica ali, algumas cenas que me chamam a atenção, eu fico anotando, né? E ontem não foi diferente por conta da nossa reflexão hoje de manhã. Então, a ideia de... O que eu estava falando antes? Projeto de lei. Eu sabia que estava ficando uma coisa para trás. O projeto de lei. Então, o cara mora lá no estúdio dele, entendeu? E ele tem um pet. É só ele e o pet. Ok? Nada mais, não tem nada novo nisso. Só que o projeto de lei é o seguinte: caso o seu pet fique internado ou ele morra, você vai ter um dia livre para cuidar disso. Nada mais do que... Óbvio, claro, né? Mas veja que coisa interessante dos tempos modernos. E vai dizer para ele que ele não tem uma família. Vai dizer para ele que ele não tem uma família. Percebe? Então vamos voltar ao fricassê? Ou seja, eu gosto de olhar para trás, para os valores dos meus avós, dos meus bisavós, o legado que eles construíram, que eles deixaram. Só que eu mudei tudo do fricassê, só deixei o frango. E quando dá algum problema, de forma meio que na memória afetiva, eu penso, olha, os valores do passado. Não, aqueles valores só foram reproduzidos por conta do contexto em que eles viviam. Nós não vivemos mais aquele contexto. Nós sofremos muita influência de sons, imagens e ações que nos fazem quem nós somos ser, o que nós somos agora. Percebe? Então, o meu desafio para nós essa manhã é deixar de olhar um pouco para trás e olhar para a atualidade e projetar o futuro e começar a pensar muito mais sobre condição humana do que essa ideia romântica de família, né? Então, o que é a condição humana? Então, sobre estúdio, né? Por exemplo, tem pessoas casadas que moram em estúdio. Ali de frente à faculdade tem. E é interessante, porque o estúdio, o único espaço privativo é o banheiro, o toalete, por razões óbvias, né? Ainda mais quando for o número 2, né? Então, você tem que tentar abafar aquilo mesmo, né? O resto é tudo livre, uma ideia de livre. Tudo junto e misturado. E eu, de novo, ali, o case para mim, de frente à faculdade, então eu fico olhando ali. E tem ali, o cara está deitado, tá deitado na cama, ele está vendo televisão, está com o celular na mão, o cachorro passa assim, às vezes pula em cima da cama, né? Aí tem a mulher, aí imagina um casal assim que tem criança. Então não é difícil aquela cena que eu vi alguns anos atrás, o cara está com um smartphone na mão, a mulher também, na mesma cama, né? Na cama de casal, a cama king, né? Tá ali todo mundo, mas cada um no seu particular. E vai dizer que isso não é uma casa, não é uma família. Ali se produz som, ali se produz imagem, ali se produz ação. Portanto, nós estamos formando pessoas. Se eu tenho criança, se eu tenho bebê, Paula, eu estou formando um ser humano. Porque o ser humano é humano por imitação. Então, como é que eu posso viver um modelo assim e sonhar romanticamente com valores do passado? Não. Se eu produzo esse modelo, se eu vivo esse modelo, eu preciso ter plena consciência que os meus filhos, né, daqui 10 anos ou daqui 20 anos, vão estar preparados muito mais do que os seus avós para viver uma realidade que isso hoje é normal. Aprovar uma lei que o dia que morrer o cachorrinho ou o pet, o dono do pet vai ter um dia de trabalho livre para ir cuidar, nada mais natural do que no mundo, no modelo que a gente vive. Vai dizer isso lá, sei lá, 20 anos atrás. E eu falo, você tá louco? Né? Que mundo que você vive? Tá? Um terceiro elemento, flat. Eu gosto muito do flat, né? A ideia do flat, né?
Aliás, ontem, na colega de trabalho, falou isso. Eu fiquei casada com meu marido, Adilson, 22 anos. A gente tem 2 filhos adultos, um de 20 e outro de, acho que 21. E aí, quando chegou nessa fase, várias confusões, briga e tudo mais, enfim, a gente se separou. Divorciou e tudo mais, tal, mas depois de 6 meses a gente quis voltar. Só que quis voltar, a gente fez ali umas pequenas alterações, né? Olha, você mora na sua casa e eu moro na minha. Tá bom, tá ótimo. O que o homem queria, para ele estar resolvido, a mãe vai continuar cuidando dos filhos, da casa, da comida, e ele, quando sentir saudade, vai, tipo namorado, né? Manda um zap para ela, é hoje? Vamos, cinema, tal. Para mim, a ideia do flat. Cada um no seu. Né? Mas em quarto lugar tem também food. E vou parar um pouquinho aqui para falar sobre a comida, viu? Para vocês pais jovens, viu? Parece que não tem muitos aqui não, né? Para vocês pais jovens, o que eu penso? Como dizia a música do Titãs, né? A gente não quer só comida, sabe? Eu falo como um pai já de 51 anos. Pense na questão da imagem, pense no valor da memória afetiva que as suas crianças, viu, pai? Você que cozinha, que você está passando para elas. Pense nisso. Então, o seu filho não está só com fome. A sua filha não está só com fome. Seu bebê não quer só comer. Né? Então, pensa nessas 3 coisas juntas. A gente poderia falar de muitas outras, mas eu resumi a 3 por causa do tempo. Né? Som, imagem e ação. Nós nos tornamos humanos por causa dessas coisas. Som, imagem e ação. Então, o valor da memória afetiva que um ser humano constrói por ver o seu pai na cozinha, fazendo a comida. Estou falando o pai porque a ideia de que tem que ser ele mesmo. Aí, de vez em quando, pode ser a mulher também. Viu, reverenda Chile? De vez em quando pode ser a mulher. Ou seja, pense na imagem que você está produzindo. Mas a ideia moderna, tá? Que comida é food. Eu ligo, né? E ela vem. É isso que a criança vai aprender. Né? Quando eu estou com fome, eu pego o smartphone, ligo e a comida chega. Não. Comida é muito mais do que isso. Portanto, gente, a pergunta central é: em que lugar dessa loucura entram os seus bebês, os seus filhos? Até porque se a gente não os tivê-los, ou se a gente não tivê-los, né? Se a gente não os tê-los, ou se a gente não tiver filho, né? A humanidade vai parar. Então, por alguma razão, né, a gente ainda carrega instintiva e socialmente razões para ter filhos. Outros também não, enfim, por várias razões, mas vamos pensar nos casais que optaram por ter filhos, tá? Então, no meio dessa bagunça toda, home, studio, flat e food, né, que lugar está reservado para os seus filhos, para os seus bebês? Sim, porque já te falaram, você que é jovem, pensa ter filho, ou você que já é mãe e tem um filho bebê, você já imaginou, você já está vendo claramente que nós adultos, nós não nascemos adultos, né? Nós nascemos bebês. E bebê é o ó, né? Você sabe disso. Bebê é o ó. Aí a gente fala, não, é só uma fase. Quando tiver na idade do Pedro, agora com 6 anos, fica mais fácil. Ah, tá bom. Mais fácil porque você ainda não é pai, você não é mãe. Ah, eu tenho um de 24, né? Ah, tá, agora não, de 24 tá bom, tá? Então aí você ouvindo tudo isso, que é som, né? Não, então nunca os terei. Mas aí a sua identidade, a sua memória afetiva dos seus pais, dos seus avós, dos seus primos, ou seja, um monte de coisa que está lá no seu inconsciente, que de vez em quando vem para o seu consciente, você quer apagar, não, porque eu não quero ter. Enfim, em alguma razão, de repente você escolhe ter. Caso você os tenha, marido, mulher, jovem, a pergunta é, que lugar que eles estão? Qual lugar que eles ocupam naquilo que você chama de família, né?
Então, home, studio, flat, food, qual é o lugar? Aí, já sei, pastor, eu vou no YouTube, eu vou pegar os vídeos, né, e vou encontrar os modelos, tá? Eu vou citar para você 7 modelos, que são os meus. Você escolhe os seus, tá? Por exemplo, teve um filósofo que disse que o ser humano se resume à linguagem, né? Então, linguagem. Eu preciso ter plena consciência de que o meu bebê vai aprender a falar me ouvindo, e aí você pega ali algumas teorias interessantes, tá? Né? Ok, você vira um PhD no conceito de comunicação, de linguagem, já que mais importante para o meu filho é cuidar daquilo que ele vai ouvir, dos sons que ele vai ouvir. Não, mas veio um outro filósofo e disse, não é a linguagem, é a visão. O mais importante na formação do ser humano, tão importante quanto a linguagem, mas o mais importante é a visão. Portanto, é a imagem. Quais imagens você está produzindo para formar a identidade, ajudar na construção da psique, personalidade, ou seja, formar um ser humano. E depois fazer a gestão, porque formar a gente forma. Para o bem ou para o mal a gente forma, né? Mas, e depois na gestão da sua obra de arte, que é o seu filho, a sua filha, tá? Não, mas aí veio uma filósofa que gosto muito e disse, não, o ser humano não é linguagem apenas, não é visão apenas, mas o ser humano é ação. Hannah Arendt, né? É ação. Então é atitude. Então eu preciso cuidar da atitude para eu formar os meus filhos, os meus bebês. Aí veio um outro filósofo assim, não é linguagem, não é a visão, não é a ação, mas é a mímica. Porque o ser humano é um ser mimético, ele aprende imitando. Aí veio um quinto e falou, não é nada disso. Veio um quinto e aí vou parar um pouquinho para brincar com ele que vocês vão dar risada, né? Jean-Jacques Rousseau. Ele diz, o ser humano nasce perfeito. Maravilhoso. Mas o ruim é que a sociedade estraga ele. E olha que ele tem uma obra clássica, né? O Contrato Social. Falando sobre isso. E o que é curioso em Rousseau? Que era alguém que dizia que o ser humano nasce belo, né? Aquela teoria que chegou no Brasil, o mito do bom selvagem, né? Sobre o nativo brasileiro ou sul-americano. E aí ele se apaixona não, por razões de sobrevivência, porque depois dos 20 você tem que, né? Se é homem, faz assim fácil com o filho, né? É a teoria não, é a prática da águia, né? O homem bota, porque tem que pagar boleto, ele empurra do ninho, né? A mãe quer segurar e o homem ele bota para fora, né? Tá empurrando para diminuir, né? Trabalhar menos, diminuir a conta, então ele bota para fora. E a mãe às vezes quer segurar. Bom, então o Jean-Jacques Rousseau, depois que ele descobre que para comer precisa trabalhar, né? Então ele casa com uma mulher, Freud explica, ele casa com a sua mãe, casa com uma mulher bem mais velha, que tinha dinheiro, e ele vive um tempo com essa mulher, até acabar o dinheiro dela. A hora que acaba o dinheiro dela, ele volta para a sua adolescência e se casa com a paixão que ele havia deixado por razões financeiras. Olha que coisa interessante. E com a sua paixão, a sua paixão da adolescência, ele casa-se com ela, tem 5 filhos. E aí, como eles acreditavam que o ser humano nasce belo e a sociedade estraga, então nós não temos condições de cuidar. Sabe o que eles fizeram? Entregaram os 5 filhos para o orfanato cuidar. Jean-Jacques Rousseau. E quer ser modelo em muitas escolas pedagógicas por aí, né? Porque o texto, a obra é boa. Aí veio um 6º e disse o seguinte, não, o ser humano mora no inferno. Ele nasce mal e ele vive um inferno. E aí, na verdade, nós precisamos criar regras para essa vida no inferno ser possível, né? O Tratado da Natureza Humana de David Hume. Não, nós somos maus. E por nós sabermos que somos maus, precisamos de regras claras, de direitos, deveres, para que a gente tenha uma sociedade justa, né? Que possa viver em condições básicas, né? E por fim,
Eu vou terminar, depois a gente volta para a conclusão lá para Tiago, tá? De maneira prática. Saussure disse que o ser mora em você mesmo. Né? Então, ou seja, quando você olha para os seus filhos, você se vê. Os valores que você tem na sua memória afetiva foram de fato os valores que você colocaram como objetivos, como prioridade na construção, né, ou na formação dos seus filhos. Porque, irmãos, é uma questão até de consciência mesmo. Nós não dedicamos o mesmo tempo que os nossos pais, os nossos avós dedicaram na formação dos filhos e dos filhos deles. No caso, os nossos irmãos ou os nossos primos. Né? Porque viviam um outro modelo de vida. Nós abrimos mão de tudo aquilo por várias razões. Não estou dizendo nem que está certo nem que está errado, mas nós abrimos mão. Até porque nós moramos em home, ou estúdio, ou flat, ou food, ou nessa condição a gente pede a comida. Lembra, alguns de vocês sim, a ideia da mãe ou do pai ali no fogão a lenha. Né? Assim que alguns de vocês foram criados. A memória afetiva, quando pensa em comida, era aquele modelo. Então, percebe? Bom, então, na verdade, nós temos que nos preocupar, quando nós tomamos a decisão de ter filhos, com esses 3 elementos, né? Sons, imagens e ações, tá? Vamos voltar para Tiago e eu vou depois terminar com questões práticas e depois abro o espaço para vocês me metralharem, tá bom? Tiago, no capítulo 3. Tiago, no capítulo 3, eu vou gastar um pouquinho de tempo no verso 1, tá? Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Então, vou pensar em você, pai, você, mãe, ou você que pretende ser. Ou você, vó, que está cuidando dos seus netos para sua filha ou seu filho trabalhar, seu genro com a sua nora, ok? Ok. A pergunta precisa ser respondida. Quem é o pedagogo? Quem é a pedagoga dos seus filhos? Quem produz sons, imagens e ações para eles? Percebe? Então, vários problemas que nós construímos e temos que administrar hoje na nossa home, na nossa casa, marido, mulher e filho, entendeu? Vários. Talvez a maioria dos problemas que nós temos que administrar no nosso casamento, na nossa microfamília, entendeu? Exatamente porque a gente acha que essa ideia de som, imagem e ação, isso é coisa de teórico. Não. Não. Quando você coloca o seu filho para ficar 8 horas ou 10 horas, não estou criticando, só estou trazendo a realidade que é como nós vivemos. Quando o seu filho, entendeu, de 6 meses de idade, passa 10 horas na melhor escola para não doer sua consciência, ele vai passar 10 horas lá, ouvindo, vendo e tateando ainda, né? Pensar a ideia de ação, né? Do toque. Do toque. Imagina, né? A mãe, você já visitou uma creche? As professoras aqui, sim, né? Quando eu fui pastor no Tatuapé, eu fazia uma vez por semana essa, né, experiência de ir na creche da igreja para orar com as professoras. Na verdade era com ela, porque os bebezinhos... Meu Deus do céu, entrar numa sala com 27 bebês, né? 3 professoras. Né? Eu diria assim, Paula, 3 cuidadoras. Né? Você está entendendo como é que é? A criança ali com 27... Aí quando uma começa a chorar, como é Wi-Fi, né? Aí todas começam a chorar. Aí tem que trocar uma, aí tem que trocar outra. Ou seja, você está no trabalho, você está no ar-condicionado, tudo bem, beleza, tal, trocou o carro, não sei o que, tal, mas ali a sua criança está ali. Sons, imagem e ações. 10 horas. Tá? Não vou dizer quem tem que cuidar da criança, se é o pai ou se é a mãe, não vou entrar nessa bola dividida. Fato é que não é nem você pai, nem você mãe, mas são terceiros. Então percebe a ideia do fricassê?
né? A gente olha para os nossos pais, nossos avós, e diz, gente, eles foram ninja para conseguindo fazer o que fizeram. Sim, mas o modelo não era esse que nós vivemos agora. O modelo era outro. Tá? Mas formar, nós não nascemos humanos. Nós nos tornamos humanos. E nós nos tornamos humanos por conta das nossas faculdades mentais. Então, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente ouve, entendeu? Até o cheiro, claro, né? O paladar do bebê, ele sabe que é mamadeira, sabe que não é a mãe, porque tem a identificação, percebe? Então são os conceitos da modernidade ou da pós-modernidade líquida, ou seja, que nenhum valor mais se sustenta, porque ele dura apenas alguns meses, porque é tanto vídeo no YouTube, é tanto influencer, é tanto influencer, entendeu? Que nada dura mais do que uma semana. Pastor, mas o senhor está atrasado, uma semana não. É alguns minutos, ou para alguns, né? Alguns vídeos depois de 33 segundos você já não ouve mais. Meu pai do céu. Tá? Então a pergunta no verso 1 do texto é: quem são os mestres? Quem são os pedagogos? As pedagogas? Quem está falando para formar? Como Heidegger dizia, para formar a linguagem, a comunicação dos seus filhos. Porque eles, para falarem, eles precisam ver. Quem produz isso? Eu não vou responder. Só pense, né? No verso 2, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça na comunicação, na linguagem, ou seja, você já resolveu muitos problemas na formação dos seus filhos. Então, se você por alguma razão escolheu, você pai ou você mãe, escolheu, não, por um tempo, alguns vão dizer até 3 anos de idade, não sei, ou até 4, por um tempo, imagina, a licença maternidade ou paternidade é 4 meses, né? Para alguns teóricos, não sei se você escolhe Vygotsky, né? ou Erik Erikson, para alguns teóricos, espera pelo menos até 4 anos. Como assim? Alguma empresa para te dar 4 anos de licença paternidade ou maternidade? Percebe? São as coisas do tempo moderno. E a gente sonhando com aquela família bíblica judaica, depois grega e depois tradicional. Esquece isso, gente. Esquece. Olha para frente e pensa qual a sua função para formar um ser humano. Qual o valor você coloca na formação de um ser humano? Se você coloca muito valor, pense nisso. Quem produz os sons, as imagens e as ações que estão formando os seus bebês? Se isso for importante para você, é uma decisão que você tem que tomar, tá? Verso 5. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha. Como é que pode, né? Como é que pode um órgão tão pequeno, né? Que para Heidegger era a linguagem e que para Sartre é o que não é a visão, né? E é tudo isso junto, né? Que é como a gente forma pessoas humanas, né? No convívio. Portanto, gente, ter filho, pensar família, é pensar em como cuidar de gente. Formar pessoas e fazer a gestão das pessoas que nós formamos, né? Se você não estiver preparado para isso, não adianta você romantizar, não adianta você, né, olhar para o passado, não, é aquele modelo que eu quero. Você quer, mas não vive mais naquele modelo. Não, ainda que você quisesse viver. Não, vou voltar para o sítio então. Não. Não há nenhum registro histórico que o ser humano evoluiu. Não há. Não há nenhum registro histórico que o ser humano evoluiu. Ele só evolui. Então, vou terminar aqui e abrir espaço para vocês. Se é que a gente vai ter esse momento, né? Mas pense, né? Você quer ter filho? Você cuida de criança? Você cuida do seu filho, bebê? Você cuida do seu neto? Né? Pense nisso. Quais são os mestres, como disse Tiago, quais são os mestres que produzem som, que é o que eles estão ouvindo, linguagem, imagem, né, que são as ações que a gente vai pensar na ideia, né, das imitações, que a gente é. Se você lembrar de 2 filmes bastante pedagógicos para professor, né, Mowgli, né, o bebê o bebê que é criado por uma loba. Vai depois de 5 anos ou 6 anos, aquele menino, vamos pensar assim, vai depois tirar, né, dele a ideia de que ele não é um lobo.
tá? Você está entendendo a importância da formação da pessoalidade humana? Ou o mais antigo, na época dos nossos pais, Tarzan. Um bebê que foi criado por uma macaca. Vai dizer que ele não é um macaco? Percebe? Então o que Tiago quis dizer é da importância de quem é mestre para lidar com a formação da identidade humana. Né? Os nossos sons, o que nós falamos, nós aprendemos com quem, né? De onde vem. Até o sotaque, gente, a gente aprende. Percebe? Até o sotaque, né, Marta? Neude Marta, né? E eu também, sotaque do sul do Mato Grosso, né? Então, até o sotaque, os gostos, os temperos, os cheiros, as cores, tá? Não dá para terceirizar isso, gente. Então, família, esquece aquele modelo coletivo e pense mesmo, você, mãe, você, pai, marido e mulher, e os filhos, ou o filho. Pastor, eu acho que é mais fácil ter um pet, né? Quando muito você vai ter, se for aprovado, um dia, pelo menos quando ele morrer ou ficar na UTI, você vai ter um dia para ir lá e cuidar dele, tá bom? Gente, é isso, está com vocês. Se eu puder de alguma forma reagir à sua pergunta, estou à disposição. Por mais que a gente pregue e fale a respeito dos valores cristãos, me parece que também tentamos terceirizar, né? Então, ao invés de fazermos em casa, então vamos terceirizar que a igreja faz. A igreja ensina a respeito da fé cristã. E a fé cristã, ela é aprendida em casa. E como que ela é aprendida? Ela é aprendida quando a gente vive a verdade cristã, o ensinamento cristão, e as crianças veem em nós. E é muito comum os adultos comentarem, né, alguns problemas que ocorrem nas comunidades de fé. Porque o fulano, porque cicrano, porque não sei o quê, não gostei do que me falou e tal. E essa impressão que a gente pensa que a criança não está percebendo, muitas vezes é essa impressão que vai ficar na vida da criança. E por mais que depois você tente, não é bem assim, a gente percebe que aquilo marca, né, a vida da criança, que é justamente uma ação decorrente do que viu e ouviu, né? Então eu penso que talvez nós, hoje, com todas as características próprias, né, que você colocou do nosso tempo, precisamos também deixar essa visão antiga, que não é ruim, mas ela já é de um outro tempo, né? Para pensarmos na nossa criança hoje, né? No nosso filho, nosso adolescente, nossos netos, né? No caso, quem não tem mais crianças, essa coisa da tecnologia, né? Como que a tecnologia está tirando esse lugar do ser humano, de se tornar humano. Porque tem tudo ali, né? Tem o desenho que eu gosto, tem aquilo que me interessa, e isso faz com que a criança ela tome decisões próprias, inclusive, seletivas. Esse desenho não me interessa. Eu estou dizendo isso porque eu tenho uma neta de 1 ano e meio, quando ela não quer o desenho, ela fica brigando, ela fica, não sabe nem falar, tira. Ela fica assim com a mãozinha para tirar daquele desenho. Fazendo touch na televisão, né? Fazendo, ela quer tirar. Então eu penso, agora como cristã, como liderança cristã, que a gente também precisa repensar, né, como tem sido essa nossa relação, o nosso relacionamento com as gerações, com as mais jovens, né, as outras gerações, adolescentes, crianças, porque nós, além de delegarmos para a igreja, que hoje também está fechando as portas para o ensino da fé cristã, né, está se resumindo em algumas questões que eu não estou criticando aqui, não é um juízo de valor, mas que estão também tomando outras formas, né? Além de delegar, nós também estamos delegando a tecnologia, estamos delegando a outros fatores da sociedade, esse estar para sentir o cheiro, para sentir o gosto, para estar próximo. E aí eu vou falar de um Cristo, né, de um Jesus, que estava com. Então eu penso, reverendo Adilson,
que o que você colocou é muito pertinente para a gente pensar, para verificar que nessas mudanças sociais que nós estamos vivendo, nós precisamos nos encontrar como seres humanos cristãos e cristãs, né? Como pessoas cristãs, para que a gente possa ensinar as novas gerações a respeito de um amor do Deus, que não é o Deus que ficou lá no céu falando, eu amo vocês, viu? E eu vou fazer alguma coisa por vocês. Mas é o Deus que se encarnou. Parece uma mensagem antiga, né? Mas se nós não tomarmos aí, tivermos um sentido novo, eu penso que nós vamos ter muitas dificuldades em futuro próximo. Porque não existe mais lugar, por exemplo, para obrigar a fazer alguma coisa. Não tem. Eu, muitas vezes, você teve também, e muitos de nós aqui fomos na igreja obrigados, quando éramos crianças e adolescentes. Para manter as orelhas no lugar, né? Exatamente. Levamos, quem aqui nunca levou um beliscão na igreja, né? E não estou dizendo que a gente vai trazer essas formas para hoje, mas nós temos que encontrar hoje maneiras de mostrar para as novas gerações o que é significativo para nós, né? Valores cristãos que não estão só ligados eu diria assim, alguns preceitos religiosos, mas estão ligados a uma prática cristã. Então, pessoas mais solidárias, pessoas mais amorosas, acolhedoras, numa sociedade que está completamente desvirtuada desses valores, porque eles estão sendo cada vez mais terceirizados, né? Então, esse olhar para a família, como a família nos ajuda muito a encontrarmos talvez alguns caminhos, porque não tem receita. Eu acho que nós temos orientação, que não é receita, mas como vivermos, né, com essas novas gerações. Então, essa pergunta que depois de todo esse arrazoado, que eu queria trazer para você, né? Quais poderiam ser aí as pistas, né, para que nós, como família cristã, tenhamos possamos entender a situação que vivemos e também transmitirmos para os nossos filhos, porque depois a gente sente o que ocorre na família, na igreja, né? Nós que somos liderança. E aí a gente quer obrigar os adolescentes a ficarem na igreja, os jovens, quer isso, quer aquilo, só que a gente só faz na vida o que tem sentido. E será que ser cristão ou cristã faz sentido para a vida do nosso jovem adolescente hoje? Eu acho que assim, a gente, por exemplo, quando a gente fala assim, a escritura sagrada é como se fosse algo mágico que soluciona assim, em questão de segundos, por isso que eu comecei citando Einstein, né? A gente quer resolver equações complexas lançando mão de operações simples. Não dá para a gente pensar a vida humana assim. A vida humana é complexa. Eu citei aqui 7 ou 8 teóricos, se você for ler, dar conta, ouvi-los um pouco, você entra em parafuso, em pânico, fala, meu Deus, qual o caminho que eu vou seguir? Né? Então a gente acaba encontrando algumas trilhas e cada um faz as suas e por aí vai. Tá? Eu sou, assim, vamos pensar na ideia de... o último estágio que o Erik Erikson trabalhou, né, na sua pedagogia humana. Vamos pensar, nós sabemos racionalmente que nós não vamos viver eternamente. Ainda que a sociedade e como é que era? A Smart Fit, né, diga para você que sim, você pode ir até um coroão sarado aos 70, aos 80. Tá, você pode ser sarado aos 70, aos 80, mas você não é só um corpo. Né? Você é também uma psique, você é também o seu inconsciente, o seu consciente. Então, no último estágio, você sabe que está mais perto da morte. Aí a pergunta e como será a sua saúde emocional aos 70, aos 80 anos? Quem vai te ver? Quem te visita? Quem te abraça? Quem conta história para você? Quem lembra o que você viveu com ele? Tá? Então, não dá para terceirizar. Eu preciso cuidar de gente, e a palavra pedagogia é paidosa agogé, é conduzir na mão mesmo, tá? Então, quem você está produzindo agora som, imagem e ação, há uma grande chance de no futuro, quando você chegar nessa fase da vida, de quem sabe alguém fazer isso por você. Quando você tiver com 80 anos,
com 90 anos. Ainda que seja uma vez por mês, mas de repente vai ali um filho, um neto, alguém que lhe é importante, que tem imagens e sons construídos na memória afetiva, e aquilo vai te fazer bem. Por quê? Porque você sabe que você não vai viver para sempre. Tá? Então esse é o preço da pessoalidade humana. Então pessoas que eu estou formando agora, e são as mais próximas, é filho, é neto, quem sabe no futuro, quando eu tiver, hoje pai idoso agogé, então você vai conduzir a criança. Lá o provérbio 22, 6, né? Conduza, a gente acha que é ensinar, ensina a criança no caminho que deve andar. A palavra melhor traduzida ali, olha, é conduzir mesmo, mostra para ela o caminho, tipo caminhar daqui 2 quilômetros, uma vez por ano, que os pais faziam isso com seus filhos, crianças, até o centro de Jerusalém, para ele saber onde era o templo. Isso é ensinar a criança, ou seja, uma memória afetiva. Eu lembro, olha, quando meu pai e minha mãe, a gente ia cantando, a gente ia contando as histórias, e aquilo é memória afetiva. Então não é apenas aqui a questão cognitiva, ensinar inglês, francês, alemão, não é isso. É criar memória afetiva. E nós estamos abrindo mão disso. A geração de agora, reverenda Marta, está abrindo mão, entendeu, desse elemento fundamental da vida humana. Não está querendo conduzir as crianças. Bom, então se prepare, vai chegar o boleto. Daqui 20, 30, ou 40, ou 50 anos vai chegar, né? Então são as escolhas que eu faço agora, que de alguma forma, quando eu estiver no último estágio, né? Que é, acho que se enganado não estiver, estagnação e frustração. Né? Se você cuidou bem, quando você olha para trás aos 70 anos, você vê a sua empresa, os seus filhos, os seus netos, a sua profissão, a sua aposentadoria, você olha para trás e tem satisfação. Caramba, meu, sons, imagem e ação, eu dei conta, me fez bem. Agora você pode ir, no meu caso, agora você pode andar de moto à vontade, agora você pode ir pescar, agora você pode fazer o que você quiser, porque você cumpriu uma etapa e emocionalmente você se vê realizado. Quando não, aí é frustração. O cara está com 70, 80 anos querendo resolver problemas que ele deixou para trás. Não, esquece, você não vai resolver. Né? Então é importante que a gente saiba, cada momento da nossa vida, né, que não esquecer essa regrinha básica da vida humana. Nós somos humanos. Né? Acho que aí nesse ponto a condição humana de Hannah Arendt nos ajuda bastante. Né? Labor, trabalho e ação. Resumindo em 3 coisas importantes: labor, trabalho e ação. Né? Então, pensar, não é só tecnologia. Nós somos humanos. Eu me lembro, meu professor de teologia, 30 anos atrás, de saudosa memória, reverendo Godoy, dizia, né? Naquela ocasião, ele criticando a invenção da máquina de colher cana. E ele dizia, quer dizer, um profeta fora do tempo, né? Ou um profeta no seu tempo mesmo, mas agora se cumprindo, né? Ele dizia, mas escuta, alguém precisa dizer para esses empresários, para esses industriais, que máquina não consome. Né? Ele dizia de um problema de 30 anos atrás, que agora, né? Agora os supermercados, agora o autosserviço no supermercado, imagina. Então, assim, a gente acha que a tecnologia vai... Aí tá o ChatGPT, né? Agora, não, a inteligência artificial é tudo. Tá bom, eu quero ver quem vai cuidar de você quando você tiver 80 anos. Aí talvez o psicólogo vai perguntar, né, Brando Hermes, mas você resume a vida humana a fazer agora para que alguém cuide de você lá? Não faço isso, mas também isso. Né? Porque nós somos seres emocionais. Não somos apenas seres, né, sociais. Né? Nós somos seres sociais, emocionais, espirituais e, enfim, por aí vai. Pode falar. Não, fica tranquilo. O microfone, vai passar o microfone. Então, eu sou professora do 6º ao 9º ano, ensino fundamental. Deus te abençoe. Então, o que acontece? Os alunos, eles sentem uma carência assim enorme. Todos têm celular, tem criança que tem até celular da Apple, tudo, mas o que acontece? A carência é muito grande. Então, o professor, ele teve que abarcar isso também. O que ele não tem em casa, então é aluno que se corta, é aluno que sente uma depressão assim profunda, você vê que é uma tristeza. E aí, teve um aluno meu que
desenhou outro dia na lousa, ele fez um carro, 8ª série. Fez um carro com uma pessoa, aí fez um caminho e lá em cima ele escreveu bar. Ele falou, esse aqui é meu pai, ó, é o caminho dele todos os dias. Então, quer dizer, você vê a carência, uma que esqueceu o filho na festinha, o menino foi numa festa, e aí ele estava com sono, eu falei, nossa, mas você está com sono por quê? Você vai dormir tarde? Porque lá é período integral, das 7 às 16. E aí ele falou, não, professor, é que eu fui dormir 2h pouco da manhã. Eu falei, mas por quê? Ele falou, porque minha mãe me esqueceu de me buscar. Daí eu falei, mas como? Ele falou, ela devia estar assistindo série. Ela primeiro assiste a série, quer dizer, então, é uma coisa assim, dói, porque quando você é educador, aquilo, né, mexe muito com a gente, porque você vê a carência das crianças. Eles estão precisando muito desse amor da família, né? E eles delegaram isso ao celular. Sobre esse problema, eu sigo o Rossandro, é um psicólogo e tem dezenas de vídeos no YouTube e ele fala sobre isso, né? A gente acha que a gente vai formar ser humano, a gente está formando o ser humano, né? Com coisas, né? E, sobretudo, o empoderamento do consumo. Né? Aí ele conta vários episódios. Um que me chama bastante atenção é quando o pai bancou a viagem dos 3 filhos, né, adolescentes à Disney. Ficaram 10 dias. Aí quando o dia que eles iam voltar, o pai estava com um amigo, né, os 2 casais de amigos, né? E aí recebe a mensagem que o avião já tinha antecipado e ia chegar 1 hora mais cedo. E aí ele já ficou naquele desespero, vamos buscar no aeroporto, aquela ansiedade, e chegou lá, enfim, depois de toda... Vocês conhecem, né? Ele chega lá e pega os 3 filhos, entra na caminhonete, né, empoderado, e eles calados, e o pai ansioso. E aí, como é que foi? Ué, normal, pai. Né? Então, assim, a gente, na verdade, essa geração de agora é assim, o que é formar um filho? É dar-lhe o empoderamento do poder de compra, do poder de consumo. E tudo que eles querem é um abraço. Tudo que ele a quer, gente ganha de exatamente, beijo e abraço todo dia. Porque o ser humano é humano por imitação. Era isso que eu queria falar. Estúdio, pet, home, food, né? Ainda que é esse modelo hoje por causa do conceito. O que a gente pode aplicar nesse modelo de prático que vem da nossa herança, tribo? O modelo hoje é esse aí. Mas tem alguma coisa desse modelo que a gente recebe de tribo, família e casa, que ele pode ser aplicado mesmo nesses tempos modernos. Porque ainda que o comportamento vai mudando ao longo do tempo, de alguma forma essa comunicação ela pode ser traçada. Então, quer dizer, tecnologia, falta de efetividade, história humana e a realidade de hoje. O que a gente nessa conexão pode fazer para ter uma família mais participativa? Voltar a jogar dama? Xadrez? De jejum de alguma coisa? O que dentro da psicologia, ou dentro da teologia, ou dentro do comportamento moderno, comunidade de fé, família, casinha nossa lá, o que a gente pode fazer disso aí? Não sei se deu para... Pela pergunta muito pertinente. Aí, como é que a gente pode dizer? A escritura sagrada é sempre sagrada e é maravilhosa. Eu acho que Tiago, no texto escolhido, no segundo bloco, dá a resposta. A pergunta é, a gente crê nisso? Sim, pastor, a gente crê. E aí eu quero colocar isso porque eu preciso tomar essa decisão, né? Bom, então ele coloca, quem entre vós é sábio e inteligente? Presta atenção nos 2 elementos, sábio e inteligente. Vamos pensar, Sofia e cognis, ou seja, 2 coisas. Sofia, a ideia de a capacidade que Deus nos deu de aprender, Deus nos deu de aprender, e a inteligência é aquilo que foi aprendido empiricamente e eu preciso colocar em prática. Então, o que ele sugere colocar em prática? Olha que coisa linda, ele coloca mansidão, ele coloca condigno proceder, ou seja, a imagem, ou seja, a honra de você ter feito uma escolha
ter tido coragem de colocá-la em prática. É um filho seu, um neto seu está vendo aquilo, cria uma memória afetiva, eu quero ser assim, isso está me... Porque, gente, é por sedimentação, é cristalizado. O conhecimento é assim. Os sons, as imagens e as ações que vão nos formar é constantemente repetitivo. Então, quando eu começo a construir isso dentro da minha home, não importa o tamanho dela, tá? Dentro da minha home, então, o que eu estou colocando como elemento fundamental? Mansidão. Condigno proceder no que? Nas ações. 14. Se pelo contrário, ou seja, se não fizer isso, colocar na ideia do sentimento, o que se produz então no home? Inveja. O que é inveja? Ah, o seu irmão de sangue ou o seu colega de trabalho conquistou um carro novo. E aí está cheio não, tem 2 crianças na sua casa. E você está discutindo com o marido, por que o seu cunhado comprou um carro novo e que não sei o que, está falando. A criança está ouvindo. Tá? Então, como é que a inveja é construída? Como é que as deficiências emocionais são colocadas em práticas? E, gente, criança é como uma esponja, ela aprende. Aprende coisas boas e aprende coisas ruins. Então, não importa o tamanho da sua família, mas são valores sagrados que, se colocados em prática, não é matemático, mas a gente aumenta muito a chance de ter alguém assim na nossa casa quando crescer, tá? Ele coloca ainda, verso 15, esta não é sabedoria que desce lá do alto, falando de inveja, faccioso, briga, contenda o tempo todo, tá? Essa é terrena, é demoníaca. Qual que é a que vem, né? Do alto céu? Ele coloca, 17, a sabedoria que vem de Deus, lá do alto é, primeiramente, pura, né? Eu diria assim, quase que ingênua, como é um abraço, como é um tempo, como é, professoras, brincar com a criança, viu? Memória afetiva, brincar com ela, passar um tempo sem fazer nada, só sentar ali com ela. E ela não ficar, para depois não ir dar trabalho para a psicóloga, né? Que ela está desenhando ali a mãe com o celular na mão. Ela vai desenhar isso, Ela não sabe ainda expressar, ela desenha. Ou desenha o carro do pai indo para o boteco, tá? Então são imagens ou memórias que nós vamos produzindo que vão gerar memória afetiva. Então ele coloca no verso 17, né? Depois pacífica, perdoadora, tratável, plena de misericórdia, de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia, ou seja, um lar saudável do ponto de vista social, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista, você pode dizer assim, da psique humana, ou seja, um pai saudável, um ser humano adulto que pode ser pai saudável, uma mulher adulta que pode ser mãe saudável, coisas raras em nosso tempo por causa do modelo de vida que a gente adotou. Então, nesse ponto, reverendo, a palavra de Deus assim, tá lá, é perfeita, maravilhosa, né? Basta a gente ter coragem de tomar essa decisão. Não, são valores, não dos meus pais, são valores bíblicos, são valores sagrados que eu ainda vou colocar. Sob o risco de ser considerado tradicional, antigo, a escolha é sua, mas são valores que eu não vou abrir mão. Eu quero colocá-los em casa. E aí, espere, quem sabe, né? Deus te abençoe, no futuro você consiga, recebendo um abraço do seu filho adulto, falar, obrigado, mãe, obrigado, pai, por ser quem você é. Memória afetiva. Eu me orgulho muito de ser seu filho, ser sua filha, pensa, né? Deu trabalho? Não, coisinha simples, né? Mas lá na frente você vai dizer, obrigado, Senhor, porque pegar na mão e conduzir até aqui não foi fácil, não. Mas agora está pronto aí, você dá um pé na bunda, pode ir embora. E tudo isso aí a gente vê em nós a falta de disciplina. As famílias não têm disciplina. Acho que o grande problema hoje, tanto da nossa sociedade como família específica, né, individual, a minha, de cada um, o que tem faltado é disciplina, né, na estratégia, na sabedoria que a palavra tá colocando. Porque isso dá trabalho. E ninguém quer ter mais trabalho. Então é mais fácil terceirizar. Por que o pai não tira 1 hora, 2 horas para realmente andar com o filho?
Não, ele prefere trabalhar. Não, eu preciso fazer hora extra porque eu preciso ganhar mais, porque eu tenho mais condição de dar para ele. É mais fácil dar um objeto para ele e fazer ele... Você entende? Então, a gente perdeu a ideia dos valores. Você entende? O ser humano perdeu a ideia dos valores. E o lado mais perigoso ainda é o lado do individualismo. Às vezes, como pai, você ficou muito individualista. Não é verdade? Você ficou no seu mundo. E a criança vai ter o dela. Daqui a pouco, né, a gente vai deixando, né? Vamos ver o que acontece. E a gente não educa. Né? Por isso que eu gosto mesmo do Deuteronômio. Né? A questão de caminhar junto. Né? A ideia de abrir a cabeça e mostrar. Mas quem faz isso hoje nessa sociedade louca nossa? Né? E o grande perigo, né? Ninguém tem mais tempo. O que eu tenho falado, a gente... É muito comum você ouvir, né? Família, ou às vezes na igreja, os jovens pais sonhando com o futuro dos seus filhos, né? Então é muito comum você ouvir um jovem pai. Ele sonha com o filho advogado, ele sonha com o filho engenheiro, ele sonha com o filho psicólogo, sonha com o filho médico, ele vai sonhando com o filho... Assim, os sonhos cada vez mais altos e quase sempre vinculados ao poder de compra, né? Ok. Falei, desculpa aqui a gíria. Já te ocorreu sonhar com você ter primeiro, um filho humano, cidadão e crente? Tá? Pensa, primeiro, o seu alvo. Sonha em ter um ser humano, que é seu filho. Ser humano. Porque o momento que nós estamos vivendo, sobretudo no Brasil, nós chegamos a esse nível. Das pessoas praticamente assim, não são mais humanas por aquilo que estão fazendo, que são capazes de fazer, e algumas dentro de igreja, né? Então, de repente, desafio para os jovens pais sonhar primeiro em formar, né, um ser humano, um cidadão e um crente. Sonhar com um filho pastor, né? E um filho pastor, uma filha pastora, um filho presbítero, um filho diácono, um filho evangelista. Sonhar com um filho ministro de louvor. Percebe? A gente precisa parar um pouco. Falar, gente, quais são os modelos que nós estamos buscando? Depois lá na frente o filho... a ideia da memória afetiva, né? Ensina a criança no caminho que deve andar. Ou seja, os pais jovens, né? O filho nasce, ele fica 5, 6 anos sem ir na igreja. Porque, não, é criança, dá trabalho. Então, que memória afetiva que foi construída? Nenhuma. Depois vai querer dar bronca lá que o moleque não quer mais na igreja. Ele ensinou, ele aprendeu assim. Tá? Não, é criança, gente. Para os pedagogos que estão aqui, a pior tragédia que um adulto faz é criança, não tá... É aqui, ó. São os sons, as imagens e as ações que estão formando, né, esse ser humano. Então, o lugar da questão da importância, né, dos valores, né, estabelecendo os valores, porque esses valores, como se fosse as empresas que trabalham com meta, né? Então, valor da empresa, pega essa coisa toda que está, desculpa aí, o tempo todo já causou aí tá todo mundo estressado com isso, né? Mas pega essa ideia, pega quais são os valores para você colocar dentro da sua home, né? Sua casa, seu minúsculo apartamento, que é o meu, né? Quais são os valores? Você tem criança em casa? Tá, quem cuida? É isso, gente. É o beabá, voltar a princípios básicos. Se não, né, de repente eu tenho que concordar com você. É melhor ter um pet, viu? Se não tem condições, porque não quer colocar as prioridades. Um exemplo prático, não sou exemplo para ninguém, só dando um testemunho aqui. Eu trabalho na rede em Diadema, na prefeitura, e eu estou a 8 km da minha casa. Eu dou aula à tarde, eu dou aula na terça, quarta e quinta. Na segunda, terça e quarta. Na segunda-feira eu saio às 5 e vou para a faculdade, para o seminário. Então, assim, eu vou de moto e vou num tiro para passar 15 ou no máximo 20 minutos na minha casa até ir para Fatipe. Mas eu passo porque eu quero dizer para o Pedro, olha, eu estou aqui. É verdade ou não, patroa? Né? Eu quero dar um beijo nele. Ó, papai veio aqui, porque eu sei que quando eu voltar ele já vai estar dormindo. Então é 15 minutos que dá para eu fazer. Dá para eu fazer. Eu vou de moto que eu consigo fazer.
Na quarta eu posso ficar um pouco mais, porque à noite eu vou, na terça-feira, melhor dizendo, na quarta, na terça-feira. Na terça-feira eu dou aula na outra escola em Diadema, só que à noite. Vou chegar em casa às 11 da noite. A quarta-feira, de novo. A quinta-feira, de novo. A sexta-feira, de novo. Então é tarde e noite. Então, assim, a ideia da mensagem que passa. 15 minutos, mas passou aqui. Não, meu pai veio aqui. Né? E dizer para ele, ó, tô indo para Diadema. Ó, tô indo para Fatipe. Ó, papai tá indo fazer visita na igreja. Então a ideia é de sim, que são os valores que são construídos, sons, imagens e ações. Porque eu me preocupo com ele, né? Assim como já formei os outros dois, que já moram sozinhos, estão lá em Londrina, né? E já, aí agora você fica vendo a ideia de quando chegar lá na última fase, no 8º estágio, né? Aí minha filha hoje fica mandando vídeo de... Aqui, manda o vídeo, é um barato. Essa semana mandou o vídeo, ela fazendo arroz com calabresa, feijão com calabresa e tal, já me deu aquela vontade de comer e tal. Mas o mais importante é a memória afetiva. Por que? A pergunta é, psicólogo, né? Por que que ela me manda aquele vídeo dela fazendo a comida? Ela poderia ter usado o iFood? Não. Percebe a memória construída? Memória afetiva? Então são valores que cabe a você dizer se é importante, se são importantes. São importantes? Então você precisa de tempo porque é por repetição, não é uma vez só, a cada um ano, não, é o tempo todo, percebe? Mas tempo é lá no dinheiro, final. Tempo é dinheiro. Gente, eu acho que já deu o nosso horário, né? E aí, não que eu queira, né? Está me chamando, né? Gente, obrigado pelo tempo que passamos juntos aqui. Deus abençoe a todos vocês. Ameaça que vai pegar a bola. Vai, goleiro! Você viu, né, tio? Ela ia certinho, né, tio? Que ela bateu. Joga a bola igual o próximo. Nossa, a marcação tá muito ruim. Muito. Marcação pressão, hein, família? Muito ruim. Ganha dele. Vai até o fim, não desiste. Vai, isso. Bora, isso. Esse aí também, né? Aí, o Kevin chegou aqui no meio, hein? Não vira as costas não, Davi. Vamos! Zé goleiro joga. Joga com a mão, né? Agarrando. Vira, Gu! Excelente! Vai pôr o meu cortador de bateria. Vai, menos um. Vai, Gu! Mas é ruim, vem! Pô, você tem que ficar aqui, né? Ganhou? Mas pra quê? Você perdeu? Não era pra brincar? Vai, filho! Perdeu. Vem! Mano, ele cruzou. Vai, pastor! Ah, não. Aí janta, Léo. Ó, tá sobrando. Segura ele. Sai quem, Pietro? É nosso. Sai quem, Pietro? Não, Pietro. Ei, vai, Kiku. Pode mandar também, vai. Não vai. Pega esse passinho. Nossa, eu aprendi uma aqui. Ia gostar. Ah, não. Eu nem lembro mais como é esse negócio. Vamos aí. Vamos deixar. Esse daqui, Paula. Cadê o copo da Cecília?
Olha lá nos Bolívar lá, hein? Ali o pessoal no chão, ó. Já fiz, já. Já foi? Ó o... Ó, ainda temos um bebezinho dormindo, ó. Meu Deus. Abençoado por Deus. Ó, guardanapos. Não tá dentro? Eu não tenho colher. Essa batata preta eu não comi, não. É suco. Não dá pra ligar, não tem rede. Não tem, aqui não tem. Esse aqui é canjica, não é? Aqui Tem um celular que liga pro outro aí? nenhum liga, né? Tem um celular que liga. Você vai pegar eu só comendo? Só comendo? Esse aqui o que é? Esse aqui é omelete. Vídeo. Agora é vídeo. La comida melhor. Dona Francisca fala la comida na espanhola, não, como fala? La comida. Vai do pré até do colegial. É dos 9 meses. Dos 9 meses até o terceirão. Terceiro.